E o crédito rural encolheu mais de 36 bilhões de reais em 2025, com o risco avançando sobre o agro brasileiro nesse ano. O levantamento é da Serasa Experian e quem traz as informações é o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá. Luiz Fernando Sá, seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Pois é, Vitor, a gente tem falado aqui quase que diariamente, né, sobre as restrições de crédito, seus impactos aí no agronegócio. Ninguém discute, né, que ficou mais difícil, mais caro buscar recursos no mercado financeiro para financiar a produção ou fazer investimentos. Mas o que não havia até agora, Vitor, eram números que deixassem claro o tamanho dessas restrições e como elas têm afetado aí diferentes grupos de produtores rurais ou regiões do país. Hoje, o AgFeed publicou com exclusividade, logo cedo, um levantamento feito pela Serasa Experian que justamente traz esses números. Eles são bastante eloquentes e preocupantes aí ao retratar a deterioração financeira vivida por produtores rurais em diferentes regiões do país. O estudo mostra, por exemplo, que as concessões de financiamentos rurais e agroindustriais para produtores pessoa física somaram 179 bilhões de reais em 2025, é uma queda de 17% em relação a 2024. Esse recuo, como você citou, representa cerca de 36 bilhões e 800 milhões a menos liberados aos agricultores aí ao decorrer do ano passado, né? Essas liberações, né, elas acontecem paulatinamente, foram acelerando aí ao longo do ano passado, né? Isso acontece normalmente em função aí da evolução das safras, então saiu de 35 bilhões e 900 milhões, quase 36 bilhões no primeiro trimestre, para 47 bilhões no segundo, e teve um pico de 54 bilhões no terceiro trimestre. E no quarto já houve uma desaceleração no quarto trimestre com 41 bilhões, quase 42 bilhões de reais. Chama atenção, né, que esse movimento menor em relação ao ano anterior ocorreu mesmo com o aumento do número de contratos firmados. Então, em 2024 foram 1.460 mil contratos, operações de créditos. No ano passado foram 200 mil operações a menos, então 1.440 mil operações. Mas o ticket alto, o ticket médio caiu bastante, né? Ele caiu de 150 mil reais para 123 mil reais por contrato. A retração também aí na casa de 17, quase 18%. A gente conversou com o Marcelo Pimenta, né, que é o head de agronegócios da Serasa Experian, e ele disse que esse resultado é combinação aí de dois efeitos. Um deles é o fato de que entraram mais produtores no sistema de crédito. Então, aumenta a quantidade com isso aumenta a quantidade de contratos, e com um valor total menor, é natural que o valor médio por operação diminua. E, segundo o Serasa, né, os produtores que já tomavam crédito no passado continuaram tomando, só que em volume absoluto menor. Então, e os novos já estão entrando nesse ticket mais baixo, em função, né, do maior juros, de uma exigência maior aí pelas análises de risco dos bancos. Então, isso afetou aí o nível de apetite do produtor por no dinheiro aí vindo dos bancos. Os números regionais da Serasa mostram também diferenças importantes no perfil do crédito entre as regiões agrícolas do país, especialmente no ticket médio das operações e no valor médio por produtor. Então, a Serasa faz um recorte por 6 regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste Agro, Mato Piba, Nordeste Agro e Norte Agro. Então, são essas 6 regiões que eles analisam. O Centro-Oeste Agro, né, onde estão as propriedades rurais ali de maior porte, os grandes grupos agrícolas, concentrou os maiores valores médios do Brasil no último trimestre de 2025, por exemplo, no período, a região movimentou 10 bilhões em crédito rural e agroindustrial, com 26 mil novos contratos. E o valor médio por operação ali ficou em 396 mil reais.
enquanto o ticket médio por CPF ficou em R$ 491 mil. É o maior aí entre todas as regiões analisadas. Só para comparar, né, no Sul, que liderou em volume total concedido, com 12 bilhões liberados no trimestre, o ticket médio por contrato foi significativamente menor, foi R$ 144 mil, e o valor médio por CPF ficou em R$ 178 mil. Bom, esse levantamento do Serasa, ele é feito com base em dados de 2025 de cerca de 3 milhões de pessoas físicas mapeadas ali dentro da população rural que contrataram financiamento rural ou agroindustrial e, claro, autorizam o uso de dados ali do cadastro positivo. Então, o Serasa fez análise em cima desses dados e tirou esse retrato aí de 2025. Aí a gente pergunta, e para 2026? O Marcelo Pimenta, né, que como eu disse, é o head de agronegócio lá da Serasa Experian, e acha que a tendência é de uma deterioração ainda maior dos números no decorrer desse ano. Segundo ele, ainda vamos notar isso, sobretudo mais para o final do ano, ali no meio da safra 2026-2027. De acordo com o Pimenta, né, os produtores mais capitalizados até conseguem reduzir ali a dependência de financiamento bancário, tocar parte do custeio com recursos próprios, mas essa não é a realidade da maior parte do setor. Quer dizer, a maioria esmagadora dos produtores é altamente dependente de crédito para fazer o custeio, e justamente essas linhas com juros menores, né, que eles buscavam, são as que estão cada vez mais escassas e mais criteriosas, então mais exigentes aí em relação a garantias e ao perfil do produtor. Né? Então, com isso, assim, muitos produtores estão aí diante de uma escolha bem difícil, que seria ou complementar o caixa com linhas mais caras, ou reduzir investimentos ali no seu cotidiano da produção rural. E não há qualquer uma dessas opções não é fácil não, Vitor. Ou ele toma recursos aí com juros mais altos, né, e começa a abrir mão, ou ele começa a abrir mão de parte do custeio. Então, ele usa menos fertilizante, menos tecnologia dentro da produção, e aí acaba produzindo menos, e com isso vai ter menos receita, e com custo alto, né, a margem vai ser pior, e ele entra num ciclo negativo. Então, assim, não tem um caminho favorável, por isso que a previsão aí é que essa situação se agrave no segundo semestre. Além disso, Vitor, tem o peso da inadimplência, né? O Serasa acompanha isso muito de perto e de acordo com o Pimenta, os atrasos acima de 15 e 90 dias entre os produtores rurais seguem crescendo mês a mês, enquanto operações consideradas em default, né, com mais de 180 dias de atraso, também têm avançado. Né? O outro ponto que chamou a atenção ali, e houve um alerta aí do executivo da Serasa Experian, os impactos dos riscos climáticos que podem agravar ainda a situação de muitos produtores nos próximos meses. De fato, aí, contribuem para esse cenário. Já houve alguns impactos recentes de eventos climáticos sobre o milho safrinha, que está agora em plena safra, né, no caso. Isso deve comprometer aí a produtividade de alguns deles. E, sobretudo, a possibilidade de uma nova onda aí bastante forte do El Niño, do fenômeno El Niño, né, que pode que deve adicionar mais incertezas às projeções do setor. Para concluir aqui, Vitor, olha, em 2025, o score médio dos produtores rurais, ali dentro dos cálculos do Serasa, estava em 600 pontos. Isso ainda é considerado ali pela empresa um perfil positivo. Mas a tendência, segundo o Pimenta, é que essa nota caia, que ela fique ainda menor, refletindo aí a queda da capacidade de pagamento e o aumento da alavancagem dos produtores rurais, Vitor. Certo. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, muito obrigado pelas suas informações. Imagina, obrigado. Um bom fim de semana a todos. Ótimo final de semana para você.